Olá, eu me chamo Marco Antônio Vargas Zaghini, eu sou aluno do curso de Viticultura e Enologia da Universidade Católica Paulista. E nesse vídeo eu vou apresentar o trabalho desenvolvido para a disciplina de extensão multidisciplinar 10. E o trabalho tem como foco a análise sensorial e o processo de elaboração do vinho Il Pescatore, um vinho branco, seco e elaborado a partir da uva Goethe. Esse vinho é produzido por mim aqui na região de Uruçanga, em Santa Catarina. Ao longo do vídeo, eu vou contextualizar a região de produção e a variedade utilizada, e descrever as principais etapas do processo de vinificação, e, por fim, apresentar a análise sensorial do vinho e as conclusões do trabalho. A região de produção é no Vale da Uva Goethe. Então, um vinho Il Pescatore é elaborado no município de Uruçanga, localizado no Vale da Uva Goethe, né, região reconhecida oficialmente por indicação geográfica e agora com a denominação de origem. Essa região possui característica bem particular, como o solo predominantemente argilosos e argilo-arenosos, relevo com declividade moderada e elevada umidade relativa do ar. Além disso, há uma boa amplitude térmica entre o dia e a noite, o que favorece a sanidade dos vinhedos e a preservação natural das uvas, a preservação da acidez natural das uvas. E essas condições ambientais influenciam diretamente o perfil dos vinhos produzidos na região, que costumam ser vinhos brancos mais frescos, um pouco mais ácidos, né? Bem aromáticos e com boa acidez. E características que estão também presentes no vinho Il Pescatore. A variedade utilizada, que é a uva Goethe, ele é elaborado, o vinho Pescatore ele é elaborado exclusivo com a uva Goethe, que é uma variedade híbrida, resultante entre o cruzamento de uma vitis labrusca e uma vitis vinífera. Do ponto de vista enológico, a Goethe se caracteriza por apresentar uma baixa coloração, ela tem uma coloração não um esverdeado, às vezes um tom que lembra uma Niágara rosada, assim, um tom mais rosado, e ela tem aroma delicado e uma acidez natural elevada. Os vinhos elaborados com essa variedade normalmente apresentam notas de frutas brancas, flores, de frutas tropicais leves, algum floral também, que é bem típico e o aroma típico de uva fresca. A Goethe é um símbolo de identidade vitivinícola de Uruçanga e do Vale da Uva Goethe, sendo base da indicação geográfica da região e um elemento importante da cultura local também. Então, o processo de elaboração do vinho, ele passa da colheita, né, que a colheita das uvas ela é realizada toda de forma manual, em caixas plásticas mais baixas, de 10 quilos, para que evita de ter um esmagamento da uva, pois o cacho dela e ela em si ela é bem delicada, a fruta, e de preferência até umas 10 horas da manhã, que é uma temperatura que se encontra mais baixa, e não é colhido no período da tarde, porque isso aí prejudica e acelera a oxidação dela. As uvas são colhidas no ponto ideal de maturação, um grau Brix em torno de 14 e 15 graus, e buscando o equilíbrio entre açúcar, acidez e compostos aromáticos. Ainda no vinhedo é feita uma seleção visual ali dos cachos. Tem cacho que às vezes é descartado todo, que às vezes tem problema de ataque de pássaros, né? E tem uns que às vezes tem um grãozinho ou outro também, ele é descartado lá na hora de colher. E às vezes tem um podrezinho, sempre acontece, né? Algum grão danificado. A recepção e desengasse e maceração, que é a parte depois da colheita, as uvas são encaminhadas para a vinícola, onde ela passa por um período de resfriamento, ela fica numa espécie de câmara fria, e em seguida ela vai para o desengasse, separando os bagos dos engaços, né? Após o desengasse, o mosto ele passa por uma maceração levemente a frio, com adicionado enzima pectolítica, com o objetivo de facilitar a extração do mosto e de compostos aromáticos. Essa etapa ocorre sempre em temperatura controlada, em torno de 16 a 17 graus.
e dependendo ela varia de entre 6 até 24 horas, pode durar essa maceração. A fermentação alcoólica, que é a próxima etapa, é conduzida em tanque de polipropileno, com inoculação de leveduras selecionadas, de gênero Saccharomyces cerevisiae, que é o que é utilizado para a fabricação de vinho, né? E a temperatura de fermentação ela é mantida sempre, como já foi falado, entre 15 e 17 graus, o que acaba favorecendo a preservação de aromas primários, como notas frutadas e florais. Ele mantém esse aroma no vinho. E o processo fermentativo ele dura aproximadamente 10 a 14 dias, até que a levedura consiga transformar o açúcar em álcool. As trasfegas e a estabilização, que são a próxima etapa, já um bom tempo depois, né, que após o término da fermentação, o vinho ele está jovem, então ele precisa passar por trasfegas, que é para a remoção das borras grossas. Então essa sujeira, vamos assim chamar, ela vai decantando, e assim que decanta uma boa parte, é feita uma transferência do líquido da parte de cima para outro recipiente. E a parte onde ficam as partes sólidas do vinho que decantaram, ficam no fundo desse recipiente e ele é descartado. Então isso se chama de trasfega. Então ele permanece ainda um bom tempo, de 30, 60 dias ou até mais, em contato com essas borras, que esse é o processo de suoli. Às vezes é feito um processo de batonagem também, onde é revolvida as borras que ficam no fundo, ela é colocada em suspensão de novo para que ele agrega um pouco, algumas características como untuosidade no vinho. Isso é importante, é um manejo bem interessante. Então, continuando o texto aqui, ele contribui para aumentar a sensação de volume boca e maciez no vinho, essa batonagem. E posteriormente, o vinho ele passa por uma estabilização tatárica e filtração, o que garante a limpidez e estabilidade. A estabilização tatárica, o que é? Ele passa pelo frio, passa por uma temperatura em torno de 0 graus, fica por umas 2, 3 semanas a 0 graus, onde os cristais o bitartarato de potássio, ele reagindo com frio, ele decanta também. Então não forma aquele cristal, aquele tipo um açúcar que fica no fundo, ele não vai se formar na garrafa quando está na casa do cliente já. Dali para frente, a próxima etapa é o engarrafamento. O engarrafamento é realizado com invasora semiautomática, por gravidade, utilizando rolhas adequadas para vinhos jovens. Após o invase, o vinho ele repousa por um curto período antes de ser disponibilizado para consumo. Então, a classe e o estilo do vinho que produzido, ele é classificado, o Il Pescatore, ele é classificado como um vinho branco, tranquilo, seco, jovem e com um teor alcoólico estimado entre 10,5 e 11,5. O estilo do vinho ele prioriza frescor, leveza e a expressão aromática, características bem típicas dos vinhos da Uva Goethe e da indicação geográfica do Vale da Uva Goethe. Fazendo uma análise sensorial do Il Pescatore, ele no aspecto visual, o vinho ele apresenta uma coloração amarelo palha claro, um brilho bem intenso e uma limpidez sem partículas em suspensão. No olfato, no nariz, a intensidade aromática é média a média alta, com destaque para aromas de maçã verde, pera, o pêssego branco, notas cítricas os florais, flor de laranjeira, flor de jasmim, e não foram identificados defeitos aromáticos no vinho Pescatore. Na análise gustativa, em boca o vinho ele apresenta um ataque leve e refrescante, acidez bem integrada, o corpo leve e o teor alcoólico bem equilibrado com o vinho. Os sabores confirmam as impressões aromáticas com persistência curta a média, compatível com o estilo jovem do vinho. Então, a conclusão é que o vinho Il Pescatore ele representa fielmente a tipicidade dos vinhos Goethe da região de Uruçanga,
O processo de elaboração ele priorizou a preservação da acidez e dos aromas primários da variedade, resultando em um vinho leve, aromático, equilibrado e de fácil consumo. Então, trata-se de um vinho indicado para o consumo cotidiano ou para harmonizações com peixes, frutos do mar, a culinária oriental e pratos leves da culinária italiana. Um bom carbonara, ele harmoniza muito bem. E reforçando a ligação entre o produto e o território e a cultura local. Obrigado.